você a se colocar em pé no seu lugar, nós queremos dar as boas-vindas a todos, aqueles que já estão aqui no templo, aqueles que ainda estão vindo, aqueles que estão em casa. Nós louvamos a Deus porque nós nos reunimos aqui mais uma vez para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Convido você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Nós vamos orar a Deus. Vamos iniciar esse culto orando ao Senhor, buscando ao Senhor, certos e confiantes de que Deus sempre ouve. O Senhor está com seus ouvidos abertos para as nossas orações. Nós vamos orar agora. Convido você a fechar os seus olhos. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome. Graças te damos. Tu és santo, Senhor. Engrandecido seja a tua pessoa hoje e para todo sempre. Pai, nós queremos nesta hora de culto ao teu santo nome. Nós queremos apresentar um culto racional diante de ti, Senhor, que o louvor, tudo aquilo que for feito nesta uma hora em que nós estamos aqui nesta casa de oração, Senhor, seja para o louvor da sua glória. Tudo que fizermos além dessas quatro paredes, ó Pai, a partir de amanhã, a partir do final deste culto ao teu santo nome, tudo seja para o louvor da sua glória. E nós te agradecemos, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, nesta casa de oração, para que juntos, como igreja, possamos cultuar, engrandecer, adorar, louvar o teu santo nome. Somos gratos a ti, Senhor, porque nós somos privilegiados. Estamos com saúde, temos um local onde nós podemos nos reunir e nós sabemos que isso provém de ti, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Convido você a cantar e a louvar a Deus nesse instante.
Salmo 139, versículo 23, versículo 24. Salmo 139. Salmo 139, versículo 23, versículo 24. Assim diz a palavra de Deus. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. Que esta possa ser a nossa oração. Nós vamos cantar, nós vamos dizer isso ao Senhor, que nós sabemos que apesar de todas as lutas, de tudo o que nos aflige, nós sabemos que nós podemos contar com o Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós vamos cantar, e ao final deste hino, o nosso irmão presbítero Mário, ele vai orar, e nós vamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Enquanto nós continuamos louvando a Deus, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você também poderá louvar a Deus, agradecer ao Senhor por meio dos dízimos e das ofertas. Estou
Você
Santo, Pai eterno, nós entregamos o louvor a Ti, ó Pai. Queremos Te agradecer pelos irmãos e pelas irmãs que dizimaram, ofertaram, os irmãos e as irmãs que têm feito depósito, a transferência bancária. Nós Te louvamos pela vida de cada um deles, ó Pai, pela fidelidade, pela responsabilidade, pelo compromisso, ó Deus, com esta casa de oração, com esta igreja, com esta denominação, Senhor. Nós consagramos tudo a Ti, pedimos as Suas mais ricas bênçãos sobre os irmãos e as irmãs. Que o Senhor continue nos abençoando, Senhor. Nós Te pedimos agora também, Senhor, que o Senhor fale às nossas mentes e aos nossos corações por intermédio da Tua santa palavra, Senhor. Fala a cada um de nós, que possamos sair daqui nesta noite, Senhor, transformados pela Tua palavra, Senhor, e que a partir de então nós possamos ser muito mais do que ouvintes da palavra, simpatizantes da palavra, mas que possamos ser homens e mulheres, jovens, que possamos ser pessoas que nasceram de novo e praticam a Tua palavra na sua totalidade, Senhor. Ajuda-nos, ajuda cada um de nós. É a oração que fazemos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, sente-se. Convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel. Daniel, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 21. Daniel, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 21. Eu gostaria que alguém lesse para nós. E como todos sabem, já há 3 meses eu enfrento uma dificuldade de visão por um descolamento de vítreo. E o médico me disse que em 3 meses sumiria. Né? 3 meses completou ontem, não sumiu. Então, provavelmente eu vou ter que retornar para o especialista e um outro procedimento provavelmente vai ser feito. Então existe uma certa dificuldade em alguns momentos para a leitura. Então, eu convido alguém, algum irmão, alguma irmã, que abriu a sua palavra em Daniel capítulo 1, que você leia desde o versículo 1 até o versículo 21. Gostaria que você se colocasse em pé, de forma audível, que você lesse o texto da nossa reflexão nesta noite. Quem poderia ler para nós? Eu sei que todos querem ler, não é verdade? A fila para a leitura. Isso. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos princípios da casa de Deus. E esses levou para a terra do Sinai, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa dos tesouros do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe do rei dos seus eunucos, e trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos homens. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a nação diária, as finais guardiãs real de vinho, e ele bebia, porque assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiu diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos dispôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Hananias e a Sadraque, a Misael e o de Mesabar.
para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei das fez perguntas, os achou 10 vezes mais loucos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Obrigado, Senhor. Eu convido você, eu sei que você já fez isso, com certeza, mas fica o convite, a dica, para que você leia todo o livro de Daniel. Para que você leia todo o livro de Daniel. Mas o livro de Daniel não é sobre Daniel. O livro de Daniel é sobre o Deus de Daniel. É importante nós enfatizarmos isso. Ao longo de todo o livro, quando nós vamos a este livro, nós encontramos ali o Deus Altíssimo que governa soberanamente sobre os reis e reinos da história humana, até que o Filho do Homem messiânico cumpra a consumação da história e leve o seu povo eleito para o eterno reino de Deus. Então o livro de Daniel não é sobre Daniel. O livro de Daniel, ele aborda a soberania de Deus. O livro de Daniel fala sobre o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não eram os nomes naturais desses 3 moços, conforme nós podemos ler no versículo 6. Porque eles tiveram seus nomes mudados, alterados, modificados. Mas se o livro de Daniel não é sobre Daniel, por que ele é tão importante para nós? Porque ele fala sobre a soberania de Deus. Ele fala sobre o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque, o Deus de Abdenego. E geralmente quando nós lemos o livro de Daniel, nos remete aí à escola bíblica dominical, classe Cordeirinhos de Cristo, estrelas não sei das quantas, né? Que eram os nomes que eram dados antes. Quando a gente fala do livro de Daniel, a primeira coisa que vem na mente da gente é Daniel jogado na cova dos leões. A segunda coisa que vem à nossa mente são os 3 jovens, né, que não se prostraram diante do Deus da Babilônia, ou melhor dizendo, dos deuses que existiam na Babilônia, e foram jogados na fornalha superaquecida, não é isso? Quando a gente lê Daniel, isso vem na nossa mente de uma forma muito fresca, não é? Nós ativamos essa parte do nosso cérebro e isso vem de uma forma para você. Mas o livro de Daniel é sobre o Deus de Daniel. Mas nós encontramos aqui em Daniel, nós encontramos características, nós encontramos um perfil, nós encontramos objetivos, nós encontramos uma conduta ética, uma conduta moral, que serve para mim e para você, serve para os nossos dias, porque você sabe disso, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus que foi pregada há 2.000, 3.000 anos atrás, é a mesma que é pregada hoje, é a mesma que será pregada daqui a muitos anos, ou quem sabe alguns séculos, nós não sabemos, quando Jesus vai voltar, mas fato é que a palavra de Deus é viva e atual. Você pode dizer amém? Amém. A palavra de Deus é viva e atual. Por mais que existam movimentos nos dias atuais, na pós-modernidade, dizendo que este livro é um livro desatualizado, mas para nós que cremos no Deus de Daniel, nós sabemos que esse livro, ele não é antiquado, ele é muito atual. Porque quando nós vamos à Escritura, parece que nós estamos lendo as notícias de ontem, de hoje e de amanhã. De tão atual que a palavra de Deus é. E nesta noite eu quero falar com vocês rapidamente sobre ousar ser Daniel nos dias de hoje. A gente tem que ser Daniel.
O cristão tem que ser Daniel. Você tem que ser Daniel. Eu tenho que ser Daniel. Nós temos que ser, não sei se existe isso, eu vou inventar agora, os Daniéis do nosso tempo, da pós-modernidade. Como ousar ser Daniel nos dias atuais? O que é que nós aprendemos nesse livro tão precioso? Nós lemos o capítulo 1, nós lemos 21 versículos apenas. E aí fica a dica, o convite para que você leia todo o livro chegando na sua casa. Mas como ousar ser Daniel na pós-modernidade? Como ser Daniel em pleno século 21? Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo e tudo aquilo que nos aguarda ainda no futuro, porque nós não sabemos o que acontece no futuro, porque o futuro está nas mãos do nosso Deus, como o presente, como o nosso passado, ou seja, toda a nossa vida, toda a nossa existência. Como ser como Daniel? Ousar ser Daniel. Primeiro, os cristãos devem ser fiéis aonde Deus os colocou. Para ser Daniel, ousar ser Daniel, eu e você que somos cristãos, ou crentes, se você quiser essa nomenclatura, você tem que ser fiel onde Deus colocou você. O livro de Daniel, conforme foi lido pela nossa irmã Elismari, ele começa tragicamente com o rei Nabucodonosor da Babilônia conquistando Judá e levando Daniel, levando esses 3 moços para o exílio na Babilônia. Está no versículo 1 ao versículo 7. E desde o início, quando nós lemos a história de Daniel, Daniel deixa claro que aqui não existe um conflito entre 2 povos, mas o que existe aqui é um conflito entre falsos deuses e o Deus verdadeiro. Porque não sei se você sabe, mas no mundo antigo, o professor Jonas está aqui, pode me ajudar. O povo, quando era conquistado por um outro povo, o significado é: o meu Deus é mais forte do que o seu Deus. O que fica claro aqui para nós, neste livro, meus irmãos e minhas irmãs, o que ficou claro na mente de Daniel, é que o embate ali era entre os deuses da Babilônia e o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E quando nós lemos aqui, na leitura que a nossa irmã Elismari fez, o que é que a Babilônia fez? Ela não foi a única ao longo da história que usou desse expediente. A Babilônia tentou remodelar Daniel e seus amigos à sua imagem, imergindo aqueles irmãos e todos aqueles que foram deportados na sua língua materna, na sua literatura. E conforme nós lemos aqui, até a dieta, até aquilo que eles tinham que comer, eles tinham que mudar tudo aquilo que eles haviam aprendido desde pequenos. E eles tinham que adquirir essa nova cultura com relação à alimentação. E quando nós caminhamos um pouquinho mais, ali versículo 4, versículo 7, foram dados nomes babilônios que refletissem os deuses da terra aonde eles estavam. Meus irmãos e minhas irmãs, na Babilônia, no exílio, o povo de Deus enfrentava não só uma dominação cultural, mas uma dominação teológica completa. Eles passaram, eles vivenciaram isso. Daniel não trava ali uma guerra cultural, porque ele entende que, embora ele esteja no exílio, seu Deus não está no exílio. Quando nós lemos Daniel vive pela fé, onde Deus o colocou, meus irmãos e minhas irmãs, permanecendo conforme o seu Deus, não aos deuses da Babilônia. E na verdade, ao final do capítulo 1, nós aprendemos que Daniel permaneceu na Babilônia por mais de 70 anos, até o 1º ano do rei Ciro. Meus irmãos, são 7 décadas de fidelidade, 7 décadas de compromisso a Deus.
7 décadas de resistência disciplinada em não amar aquele mundo, em não amar aquela cultura, em não amar aqueles deuses. 7 décadas de uma longa obediência, numa terra totalmente hostil, não só à cultura que eles tinham, mas ao Deus que eles professavam a fé. Daniel tem uma palavra para mim e para você. Daniel tem uma palavra para os crentes dos dias atuais. A gente tem que ter uma visão a longo prazo do lugar onde Deus nos plantou, irmãos e irmãs. Que sejamos cidadãos de um país ou de uma cidade em que nós vivemos atualmente, mas nós sabemos que não é verdadeiramente a nossa cidadania, porque a nossa verdadeira cidadania está no céu, meus irmãos. Nós somos exilados neste mundo. Nós somos forasteiros. Tem um hino antigo: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. A gente não é desse mundo, nós somos passageiros, nós somos exilados neste momento. Filipenses 3:20 diz: pois a nossa pátria está nos céus, e nós devemos viver nossa cidadania terrena à luz da cidadania celestial, porque é para lá que nós vamos, é para lá que nós estamos marchando, é para lá que eu e você, nós vamos um dia. Daniel nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, que os propósitos de Deus são longos, mas que nós devemos confiar nele, confiantes que ele usará a nossa fidelidade comum das formas mais extraordinárias que nós podemos ver ou podemos imaginar. Como ser como Daniel? A gente tem que ser fiel onde Deus nos colocou. Aonde Deus nos colocou? Deus colocou vocês em cafeada. Deus colocou vocês em uma família determinada. Deus colocou você no colégio. Deus colocou esta igreja neste município, nesta cidade. Existe um propósito para isso, irmãos e irmãs. Mas o que não pode é nós nos contaminarmos, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos que permanecer fiéis. Fiéis a quem? Fiéis a Deus, fiéis à palavra de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. É isso que nós encontramos aqui no livro de Daniel. Passou 70 anos, irmãos, com fidelidade, não se vendendo ao mundo, as ofertas que o mundo tem, nem a comida de lá eles ingeriram, gente. A comer o quê? É só você no texto aqui. E veja como Deus fortalece. Você conhece a história. Daniel é jogado na cova dos leões, e a gente sabe que Deus livrou Daniel. Mesaque, Sadraque e Abdenego. Quem era o quarto homem na fornalha, igreja? Quem era? Ninguém sabe. Quem era o quarto homem na fornalha? O anjo do Senhor. Quem? O anjo. Jesus. Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nos dias que nós estamos vivendo, com as ofertas que existem para mim e para você, a gente tem que permanecer fiel onde Deus nos colocou. Segundo, assim como Daniel, a gente tem que expor a idolatria. Opa, agora chegou num ponto. A gente tem que expor a idolatria.
desde a estátua de ouro que Nabucodonosor ergueu, capítulo 3, 1 a 3, 5 e 7, até a proclamação do rei Dario, de que ele seria, preste atenção, ele se autoproclamou como o único mediador entre o povo do seu reino e seus deuses. Está no capítulo 6, versículo 6 ao versículo 9. Ele se declara como o único mediador. Daniel nos ensina que a idolatria tem que ser combatida, igreja. Nós temos que combater a idolatria. Seja para glória ou destruição, nós nos tornamos vagarosamente aquilo que nós adoramos. Versículo 12 do livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2 ao versículo 3. E quando nós caminhamos um pouquinho, quando nós lemos todo o livro, e fica a dica inicial para que você faça isso, Daniel é repleto de visões de bestas que governarão impérios ao longo da história. Daniel deixa claro que aqueles que adoram a besta se tornarão eles próprios como bestas. Está no capítulo 4, versículo 28 ao versículo 33. Meus irmãos, em um mundo cheio de falsos deuses, feitos por mãos humanas, Daniel revela que só o Deus que não foi feito por mãos humanas é digno de adoração. Não adianta você passar na praça aqui da igreja matriz e se prostrar diante daquela imagem. Isso é idolatria. Maria não é mediadora. Maria não é intercessora. Assim como muitos santos da Igreja Católica Apostólica Romana. O único mediador entre nós e Deus, quem é a igreja? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador. Quem está dizendo isso? É o pastor da igreja? Não, é a Escritura que diz isso. É a palavra de Deus que afirma isso categoricamente para mim e para você. Até que a Babilônia caia, o povo de Deus será seduzido por ídolos e vai precisar ver a idolatria em toda a sua tolice. Daniel nos mostra que não importa o quão atraentes sejam os ídolos, porque todos eles estão vazios, irmãos e irmãs. Vazios. Essa é a mensagem que as nossas igrejas precisam ouvir continuamente e precisam pregar incessantemente. Que nós cristãos, nós crentes, nós temos que expor a idolatria dos nossos tempos. Eu citei um exemplo aqui da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas existem outros deuses no nosso tempo. Outros ídolos nos nossos tempos. E nós estamos nos prostrando diante deles. Ao invés de nós estarmos combatendo toda essa idolatria que toma conta do mundo evangélico. De um Deus que não é o Deus da Escritura. De um Deus que não é o Deus da graça. De um falso Deus construído ao longo de muitos anos, principalmente aqui no Brasil, por influência de outros países. Daniel expõe a idolatria. E nós cristãos precisamos fazer isso também. O cristão tem que ser fiel onde Deus colocou. Você tem que ser fiel onde Deus colocou você. Se é no seio da sua família, se é no teu local de trabalho, você tem que ser fiel. E não se prostrar aos ídolos do tempo presente. Celular virou um ídolo para a meninada. Tira o celular do menino para você ver. Ele bate no você.
internet um ídolo. Talvez o dinheiro seja ídolo para você. E a Bíblia fala sobre ele. E dá até um nome para ele. Mamon. Dinheiro. Talvez o poder seja o seu ídolo. Talvez o status social seja o seu ídolo. Como crentes que somos, nós temos que expor a idolatria. Terceiro e último. Como cristãos, nós temos que defender o Deus soberano que reina sobre tudo e sobre todos. Em Daniel, nós encontramos o Deus que governa tudo, para que todos saibam que o Altíssimo governa o reino dos homens e o dá a quem Ele quer. Capítulo 4, versículo 25. Meus irmãos, quer sejam os sonhos de Nabucodonosor, os capítulos 2 e 4, ou a confiança que sustenta as orações de Daniel, no capítulo 2 e 9, Daniel nos revela que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele muda os tempos e as estações. Ele removeu ao longo da história e remove reis, estabelece reis. Capítulo 2, versículo 21. Esse Deus evoca tal confiança em seu povo que Sadraque, Mesaque e Abdenego poderiam exaltar seu poder soberano para libertá-los da fornalha ardente. Capítulo 3, versículo 17. Não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Capítulo 3, versículo 18. O Deus de Daniel não foi feito por mãos humanas, e ele não pode ser frustrado por ídolos que foram feitos por mãos humanas. E apesar de todas as interpretações variadas, estranhas, que as visões dos últimos 6 capítulos do livro contém, o que não se pode ter dúvidas é de que, quando nós vamos a esses 6 capítulos, o que está gritando aí da própria palavra de Deus é que o Deus verdadeiro reina sobre todas as coisas. Meus irmãos, Deus reina sobre todas as coisas. Nenhum reino é estabelecido sem que Deus o permita, sem que haja um propósito de Deus. E todos os reinos que se levantaram ao longo da história, aonde estão esses reinos? Porque no final, meus irmãos, não será a Babilônia ou a Pérsia, ou os Estados Unidos da América, ou outro reino que subsistirá. O único reino que subsistirá é o reino do nosso Deus. Esse é o único reino que subsiste e subsistirá eternamente. Aonde está o Império Romano? Aonde está o Império Otomano? Aonde estão os reis? Aonde está Adolf Hitler? Com certeza já desfrutando daquele calor aprazível, né? Mas se você não for alcançado pela graça, você vai encontrar o Hitler lá, tá? Ai, pastor, mas eu não sou tão mal quanto ele. A Bíblia diz que todos pecaram, por isso nós precisamos da graça, que é imerecida, que não pode ser comprada, que não podemos fazer nada para recebê-la. É de graça, mas custou um alto preço, o preço de Cristo lá na cruz do Calvário. Meus irmãos, nós precisamos ouvir e pregar isso. Nós precisamos entender que a história humana será caracterizada pela ascensão e queda de reis e reinos, mas há um rei que governa sobre todos eles, e o seu reino é para sempre. Está no capítulo 7 ao 12. Por isso a gente não precisa temer. Tem gente roendo as unhas. Imagina,
na Venezuela, não tema, confie. Aonde está Fidel Castro? Fazendo companhia para o Hitler. Provavelmente, né? A não ser que o irmãozinho tenha se arrependido, né? Alcançado pela graça. Por que não? Se você pensou assim, isso é impossível, você está duvidando da graça salvadora. Isso não é impossível. Jesus não estava pregado na cruz, não tinha um ladrão de um lado, outro do outro? Tinha ou não tinha? Para um, ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o outro, fazendo companhia para o Hitler e para o Benito Mussolini. E para o Fidel Castro, provavelmente, né? Daniel fala ao povo exilado de Deus hoje. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 diz assim: aos eleitos que são forasteiros. Meus irmãos, minhas irmãs, até o fim dos nossos anos de exílio, nós seremos pessoas que vivem e esperam na fé. Daniel nos dá uma confiança sólida que o nosso Deus está cumprindo cada um dos seus propósitos, porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, eu conclamo a igreja nesta noite: preguemos Daniel. Mas pregue Daniel completamente. Estejam confiantes de que o seu povo precisa contemplar o Deus de Daniel e viver fielmente à luz de seu poder soberano, tanto quanto ele fez nos dias de Daniel, como nos nossos dias, igreja. Por isso, ouse ser como Daniel. Seja fiel onde Deus plantou, Deus colocou você. Tem medo não, exponha a idolatria. Faça isso com respeito, com dignidade, mas exponha a idolatria. E defenda o Deus soberano que reina sobre tudo. E não se deixe levar, igreja, pelo modismo do tempo atual, igreja. A gente tem que permanecer fiel. O problema é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se deixou contaminar por muitos ídolos que existem no nosso tempo. Infelizmente, isso tem acontecido comigo e com você, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. A mensagem nesta noite para mim e para você é: use ser Daniel. Seja Daniel. Seja Daniel. Seja Daniel. E nós temos que ser Daniel porque nós estamos exilados nesse momento. Estamos peregrinando aqui. Mas a gente tem que permanecer fiel, expor toda a idolatria e dizer: Ele é soberano sobre todas as coisas. Este livro fala sobre a soberania de Deus. Deus tem o controle de tudo. A pandemia, ela não fugiu ao controle de Deus, porque nada foge ao controle dele, absolutamente nada. Estou com medo que o Brasil vire uma Venezuela. Se virar, a gente vai ter que permanecer fiel. A gente vai ter que permanecer fiel. A gente vai ter que combater idolatrias e as ideologias. E a gente vai ter que defender aí a soberania de Deus, como igreja que nós somos. Por isso, a mensagem é: seja Daniel. Seja Daniel. Esta igreja que completa neste mês mais um ano de vida. Seja Daniel. A igreja nacional que completa mais um ano de vida no dia 31 tem que ser Daniel. Seja Daniel. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. E que você verdadeiramente possa ser Daniel. Amém? Amém. Hoje é tempo de celebração. É tempo de ceia.
Eu convido os presbíteros para que venham até a frente. O presbítero Mário, o presbítero Elias. Mas antes eu gostaria de fazer menção de um trecho das ordenações litúrgicas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que diz assim: a ceia do Senhor é sinal e selo da comunhão no comer e no beber com o Senhor crucificado e ressurreto. Em seu ministério terrestre, Jesus participou de refeições com seus seguidores como sinal de comunhão e aceitação. Em sua última refeição com os discípulos, Jesus partiu o pão e entregou o cálice de vinho a eles como sinal de uma nova aliança, recomendando que eles fizessem o mesmo para lembrar e proclamar a sua morte. Na ceia do Senhor, a igreja reunida para o culto louva a Deus por suas obras na criação, redenção e santificação. Agradece a Deus por sua atuação no mundo e na igreja, apesar do pecado humano. Agradecidamente antecipa a realização do reino de Cristo e se oferece em serviço obediente. Todos os crentes batizados são bem-vindos à mesa e ninguém pode ser excluído por causa de raça, sexo, idade, status econômico ou social, diferença de cultura ou língua ou qualquer outra barreira criada por injustiça humana. Ao participar dessa refeição, a igreja celebra com alegria a festa do povo de Deus e antecipa o grande banquete das bodas do Cordeiro. Convido você a fechar os seus olhos e nós vamos orar nesse instante. O presbítero Elias vai orar e nós vamos agradecer ao Senhor. Oração de ação de graças pela mesa, pela comunhão, pela nutrição que acontece quando nós vamos à mesa do Senhor. Então eu convido você a fechar os seus olhos, onde você está, sentado, como você está. E o presbítero Elias vai orar, agradecendo e consagrando os elementos do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui na tua casa, onde, ó Pai, nós tivemos a oportunidade de louvar o teu nome e ouvirmos a tua palavra. Amém. O Senhor nos falou, ó Deus, através do teu servo essa noite. Agora, Senhor, que vamos participar da tua mesa. Queremos consagrar o pão e o vinho, ó Pai, que simboliza o teu corpo que foi moído lá na cruz, e o teu sangue, ó Pai, que foi derramado por cada um de nós. Por isso, ó Pai, prepara-nos para participar da tua mesa. Mais uma vez, perdoa, ó Pai, as nossas falhas e os nossos pecados. Oração que nós te fazemos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, depois de tendo dado graças, como nós já fizemos, o Senhor Jesus partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebei dele todo e fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Você que é membro professo, batizado, está em plena comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo, você é convidado a participar da mesa neste momento. Então, enquanto os nossos irmãos vão se aproximando, como nós temos feito durante esse período de pandemia, você que vai participar da ceia, por favor, se coloque em pé no seu lugar. Seja
Alguém foi omitido na distribuição? Ok. Queremos agradecer a Deus, agradecer a todos. Gostaria de pedir as orações dos irmãos em prol de uma família, da Samanta. Ela foi madrinha no casamento da minha filha, ela e o Luiz. O Luiz foi enterrado ontem, 30 anos. Ele deixa um filho de 2 anos e a esposa grávida de 3 meses. Então eu peço que você esteja orando por ela, pela Samanta, pelos filhos, para que Deus ajude, que Deus auxilie nesse jovem de 30 anos. Esteve aqui há 2 anos atrás, eu conhecia já há um bom tempo, amigos da minha filha, e partiu com 30 anos, vítima da Covid-19. Então eu peço que você esteja orando por ele, melhor dizendo, pela Samanta, por ele. O máximo que nós podemos fazer agora é agradecer a Deus pelos anos de vida que o Senhor concedeu para ele e pelos 2 anos em que ele foi pai, né? Amava aquele filho. Pastor, eu olho pelas famílias de nós que perderam suas 2 filhas, a família Rotarine e a família Antão. Sim. Uma foi sepultada hoje e a outra, o pai está indo de Vera, Mato Grosso, para o sepultamento. Ele já veio até Londrina, vai chegar amanhã cedo, 8 às 10h10. Estamos orando então por essas outras 2 famílias e tantas outras famílias, gente, que têm perdido as pessoas que amam, não só para a Covid-19, mas para a Covid-19 de uma forma específica, mas para outras enfermidades também. Haverá um dia, irmãos, em que não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais mortes.
enfermidade, tudo isso terá passado. E nós estaremos com o nosso Senhor, com Ele, vivendo eternamente. É para isso que nós fomos criados, para o louvor da glória do Senhor e para vivermos com Ele eternamente. E é para lá que nós estamos indo. Põe isso na sua mente, por favor. Eu sei que nós nos apegamos a esse mundo, porque é o que nós conhecemos, mas nós não somos aqui, igreja. Estamos peregrinando, conforme diz o hino, peregrinando por sobre os montes. Nós não somos daqui, nós somos de lá, da Jerusalém celestial, das moradas eternas. É de lá, a nossa pátria é de lá, e é para lá que nós devemos ir. Não sei por que tanto apego nessas coisas, tanto apego. Se nós nos apegássemos a Deus como nós nos apegamos às coisas que nós conhecemos aqui, claro, tudo isso é lindo, é bonito, até porque nós sabemos quem fez, quem governa, quem sustenta. Mas é para lá que nós vamos. Nós que cremos em Cristo Jesus como Filho de Deus, como único Senhor e Salvador das nossas vidas, é para lá que nós vamos. É para lá que eu estou caminhando a cada dia. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos. Que possamos ser como Daniel, Senhor, fiéis aonde o Senhor nos colocou, que possamos combater toda a idolatria, Senhor, e que possamos proclamar aos quatro ventos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que o Senhor estabeleceu reis e reinos, mas que o único reino que subsiste, que é eterno, é o seu reino, e nós somos cidadãos do teu reino. Por isso, Senhor, nós que estamos aqui exilados neste momento, peregrinando nesta vida, Senhor, que nós possamos, ó Deus, possamos ser o Daniel, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos Daniel. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa todos que estão aqui, aqueles que são de fora, estão nos visitando. Abençoa-os, Senhor. Leva-os em segurança para suas casas, para os seus lares, Senhor. Pai, nós pedimos agora pelos enfermos, ó Deus. Se for da sua vontade, o Senhor possa curá-los. Nós oramos pelos enlutados, por aqueles que choram neste momento, Senhor. Tantas pessoas, Senhor, não só da Covid, mas de outras enfermidades, mas aqueles também que perderam os seus amados, seus entes queridos para a Covid-19. Nós oramos pela Samanta, Senhor, por essa mãe, por essa esposa, pelos pais do Luiz, Senhor, que o teu consolo, e sabemos que o Senhor já está ajudando, que o teu Espírito já está auxiliando essas pessoas. O Senhor possa ajudar. Ajude essa mãe, Senhor. Pelas tuas famílias, ó Deus, que perderam as suas filhas nesse trágico acidente. Pai, quantos jovens têm morrido, Senhor? Talvez pelo excesso de bebida, pela hora avançada, Senhor, pelo excesso de velocidade. Quantos jovens, quanta dor, quanta lágrima derramada, Senhor, por parte daqueles que ficam. Que o Senhor possa ajudar essas famílias também, Senhor. Porque se tem alguém que pode ajudar, és tu, Senhor. És tu, Senhor. Pai, leva-nos em paz, leva-nos em segurança para os nossos lares. Dê uma semana abençoada a este povo, dessa comunidade de fé, que são enviados agora como testemunhas para serem Daniéis aonde o Senhor os plantou. Ajude a cada um de nós. E se o Senhor permitir, Senhor, se o Senhor quiser, estaremos aqui no próximo domingo, louvando e agradecendo o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado.
todos que estão aqui. Muito obrigado pela vida daqueles que estão em casa, que vão acompanhar o culto depois, que vão cultuar posteriormente. O Senhor os abençoe também, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas vacinas. Muito obrigado pela ciência. Muito obrigado pela sabedoria que o Senhor tem concedido, Senhor. Muito obrigado pelos profissionais de saúde, que há mais de 1 ano e tantos meses, Senhor, têm lutado de forma bravia, Senhor, com relação a esta enfermidade. Nós agradecemos a vida de todos eles. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Que o amor de Deus nos una, que a paz do Senhor nos envolva, que a alegria do Senhor nos inspire, que a coragem do Senhor nos sustente. E a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Uma ótima semana, irmãos. Não estou à porta ainda, mas eu deixo aqui meu abraço a todos. Deus abençoe. Boa semana. Give it.